Galera da Dragon, como estamos? Estou muito feliz de estar de volta com o meu quadro Carol Sincera, a pedido de vocês, inclusive. Então, primeiramente, eu quero agradecer de coração por vocês acompanharem, por vocês assistirem, por vocês comentarem, deixarem o like de vocês, a todo mundo que é inscrito no canal da Dragon, a todos que acompanham a gente no Instagram, o meu Instagram pessoal, o Instagram da Dragon, a galera que envia as perguntas quando eu abro a caixinha lá, muito obrigada, até porque eu preciso dos questionamentos de vocês para que eu consiga vir aqui e fazer esse quadro para vocês. E aí vamos combinar o seguinte, ó, eu separei algumas perguntas, quer dizer, vamos voltar, né? Ontem eu joguei no meu Instagram, abri a caixinha de perguntas lá e deixei vocês à vontade para mandarem o que vocês tinham de dúvidas. E aí eu combinei com vocês o seguinte, que eu escolheria algumas, né? Infelizmente não dá pra gente responder todas, senão a gente ficaria horas aqui, viraria um podcast, né? Eu selecionei algumas das perguntas. Como a gente tá voltando agora com o quadro, eu peguei as mais repetidas, as mais comuns, enfim. E aí eu vou dizer quem foi que fez essa pergunta, tá? E responder pra vocês. Então já fica aí a dica pro próximo quadro, pros próximos quadros, enfim. Se você tiver alguma dúvida, fica de olho lá no Instagram, vira e mexe, joga nos stories aquela caixinha de perguntas, você manda e pode ser selecionado para ser respondido, certo? Bom, vamos lá. Só que aí eu fiz uma coisa aqui, né? Eu tirei print das perguntas para responder e na hora que eu fui tirar o print, cortou o nome de alguns, tá? Então eu vou falar alguns arrobas aqui pela metade. A primeira é a Vitória F. Bold, tá o nome dela. Ela mandou assim: é válido fazer uma refeição livre pós-treino do músculo que mais quero crescer? Depende, Vitória, porque é o seguinte, ó, eu vou tentar explicar de um jeito muito simples. Aliás, gente, esse quadro, ele é pensado em tirar dúvidas de pessoas leigas, tá? Por isso que eu tento sempre ficar da maneira mais simples, prática, compreensível, para que vocês consigam aplicar o que vocês estão escutando aqui, tá? Senão não adianta, né? Não dá pra levar pro dia a dia, não adianta. Então, assim, se for uma refeição livre rica em carboidrato e sódio, sim, não pode ser uma refeição livre em gordura, exatamente pelo tempo de absorção. Então, depois de fazer um treino de força, principalmente, né, vamos falar de musculação, eu preciso de uma fonte de energia rápida para que meu corpo se recupere do desgaste que ele teve durante o treino. Se eu for fazer uma refeição livre, ela obrigatoriamente precisa ser rica em carboidrato e sódio, que isso também vai ajudar até em relação ao pump que a gente teve no treino, a voltar, mandar essa água de volta para dentro do músculo, tá? É um momento onde o sódio que você vai consumir não vai ficar na camada extracelular, né? Porque a gente tem dois acúmulos de água aí, a camada intracelular dentro do músculo e essa celular fora do músculo. Nesse contexto que eu tô falando pra vocês, tá? Então é um momento que seria sim válido uma refeição com um pouco de proteína, riquíssima em carboidrato e pobre em gordura. Vou dar um exemplo para vocês. Eu poderia tranquilamente comer uma esfirra de carne, mas não poderia comer uma pizza 4 queijos. Entenderam? Porque aí a pizza vai ter só carbo e gordura. Cadê a proteína? E o sódio também é baixinho. Certo? Deu pra entender? Então, nesse sentido, sim. A Laísa Marques mandou assim: como saber a quantidade mínima de água por dia? Gente, toda vez que eu abro minha caixinha de perguntas, a galera me questiona sobre isso. Então, vamos lá, vamos entender o que os estudos dizem. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, isso não é a Carol que está falando, tá? A gente precisaria consumir uma quantidade mínima de 35 ml por quilo corporal. Então, eu pego lá meu peso, tipo 70 quilos, e faço o cálculo lá. 70 quilos vezes 35 ml vai dar um X de água, tá? Isso para pessoas que não treinam, não fazem uso de nenhum medicamento, suplemento, manipulado, enfim. 90 ou mais, vamos colocar aí, 90% dos compostos que a gente faz uso, seja em forma de suplemento ou de manipulado, eles precisam, a maior parte deles, precisam de uma molécula de água para serem absorvidos. Então é como se eu tivesse que ter água sobrando no organismo para ter uma melhor absorção. Isso serve com diurético, isso vai para creatina, isso vai para a maior parte dos suplementos que a gente faz uso. Por isso que pessoas que treinam, pessoas que fazem uso de algum suplemento, precisam tomar muito mais água do que as pessoas que são sedentárias. Também tem o gasto durante o treino, que aí varia muito de acordo com a modalidade de treino, varia também de acordo com a quantidade de glândulas sudoríparas que o paciente tem. Então, por exemplo, você transpira mais ou não transpira tanto durante o treino? Você é aquela pessoa que não transpira, chega intacto, vai embora intacto? Ou você é aquela pessoa que vai embora assim, tipo, molhado, entende? Então, se a gente for generalizar, porque não dá também pra eu limitar assim, tipo, quem é praticante de musculação tem que tomar 1 litro de água a cada 1 hora de treino. Então, vamos generalizar. A maior parte dos estudos ficam entre 50 e 60 ml por quilograma corporal. Eu generalizo 60, já contando o treino. Então, por exemplo, o meu peso vai
70 quilos, eu não tenho esse peso, tá? Tô dando um exemplo. 70 quilos vezes 60 ml, esse é o consumo diário, é a meta que eu tenho que bater durante o dia todo, tá? Como você vai distribuir isso, aí depende da logística do seu dia a dia, mas seria esse o cálculo pra nós, tá? Que tem esse estilo de vida. mpb.marcelo. Carol, existe alguma tabela de alimentos que aceleram o emagrecimento? Não existe um tipo de alimento que faça nada, né? Existe um contexto, existe uma alimentação saudável que vai te proporcionar alguma coisa. O que vocês precisam entender é que para acontecer o emagrecimento, claro que é o que todo mundo já sabe, precisa ter um déficit calórico no seu dia, né? Só que vocês focam, às vezes os pacientes, as pessoas, enfim, elas focam muito em bater uma quantidade X de caloria, consumir uma quantidade X de carboidrato e não se preocupam tanto com a qualidade dos alimentos. Então não é só a quantidade que você come, é a qualidade. Se eu pudesse dar uma dica em questão de alimento, eu diria pra você comer o tempo todo comida de verdade, porque isso vai te manter saciado, vai fazer o seu metabolismo trabalhar pra absorver aquilo, pra fazer a digestão e depois a absorção daquilo. Não vai te dar margem pra furar, porque você vai ter energia pra trabalhar, porque o cérebro precisa dessa energia, desse açúcar, dos alimentos, da comida de verdade mesmo. Você vai ter energia pra treinar, vai ter energia pra fazer o seu aeróbico do dia a dia, enfim, você vai conseguir cumprir com as suas responsabilidades do dia e ao mesmo tempo ter um resultado estético legal. Porque muitas vezes a gente fica nessa de bater calorias, bater um consumo X de macro e aí qualidade de vida zero. O treino não rende, você não tem disposição nenhuma, fica o tempo todo mal-humorado, dor de cabeça, enfim. Então se preocupem com a qualidade dos alimentos, não só com a quantidade, tá? O Giglio Lalucas mandou assim: o que tomar quando estiver se sentindo estufada? Na verdade, a gente precisa avaliar o que está causando esse estufamento, né? Se é alguma coisa X, muito pontual que você consumiu, ou se isso acontece repetidamente, né, no dia a dia. A Dragon, ela tem, isso é um publi, porque é um suplemento muito bom. A Dragon tem uma linha que chama Woman First, dentro dessa linha tem um suplemento que chama Digestion, que é uma enzima digestiva que vai ajudar na digestão. Muito provavelmente, numa escala de 0 a 10, esse suplemento vai te ajudar pelo menos 8, mas na verdade eu preciso investigar o que está te causando isso, para te dar certeza absoluta que a solução seja fazer uso de uma enzima digestiva, tá bom? O Rodrigo Kellen, quantos ovos para obter 20 gramas de proteína? Depende. Você vai comer o ovo padrãozinho, o jumbo, o ovo de codorna, qual que é? No geral, né, vamos falar em unidades, não tô falando em gramas, então no geral são de 3 a 4. É difícil até responder isso pra vocês, porque, gente, depende do tamanho do ovo, né? Depende do tamanho da gema, porque incrivelmente a gema tem um pouquinho mais de proteína que a clara, tá? Aquela parte amarela também tem gordura que é a gema, mas tem mais proteína que a clara. Então vamos generalizar entre 3 e 4 ovos para você obter aí 20 gramas de proteína, tá? Depende do tamanho desse ovo. A Lorena acho que é Cardoso, porque cortou o restante do nome dela. Como a alimentação interfere na ansiedade e depressão? Pode falar sobre? A menos que você tenha um problema direto com o comer, com o se alimentar, eu não acho que a alimentação cause isso ou interfira diretamente nisso. Eu acredito que estar depressivo, estar ansioso, interfere nas suas escolhas na hora de comer. É o contrário, na verdade, tá? Claro que assim, existem os quadros de pessoas que já sofreram com anorexia, bulimia, tem os carbofóbicos da vida, que é o pessoal que tem medo de comer carboidrato, mas muito dificilmente uma determinada alimentação vai te causar algum problema de ansiedade, por exemplo, tá? Ela pode agravar se você, por exemplo, tiver um quadro ansioso, fazendo um tratamento com psiquiatra, psicólogo, enfim, fazendo uso de uma medicação, enfim, num contexto desse, você também, ao mesmo tempo, entrar com uma restrição alimentar. Pode ser que sim, muito provavelmente esse quadro vai se agravar muito, porque não é o momento de você fazer uma restrição. Mas é muito difícil você desenvolver algo assim, desenvolver um quadro ansioso e depressivo por causa de uma alimentação, tá? Isso não deveria acontecer, certo? A Bia Marcoli perguntou assim: Nutri, carbo simples antes e depois do treino, por quê? Depende do contexto. Se for pra falar de modo geral, antes do treino eu diria que pela falta de tempo. Então, por exemplo, vamos supor que eu trabalho numa empresa que eu não possa comer lá dentro, não possa levar uma marmita, e eu já saio do trabalho e vai direto pra academia, e a academia ou fica dentro do trabalho, ou fica muito perto, eu vou a pé, ou enfim. O tempo que eu demoro de sair do trabalho a começar o treino é um espaço de tempo muito curto. Eu saio 5 da tarde e vou começar o treino 5h15, 5h20, 5h30. Eu tenho um espaço muito curto e eu preciso fazer uma refeição rápida para ter uma energia rápida para treinar. Então eu entraria tranquilamente aí um carboidrato simples e só. Mais nada, nem proteína, nem gordura, nem nada. Não seria o cenário ideal dependendo do objetivo da pessoa, tá? Tem que avaliar o objetivo também.
No pós-treino, geralmente o carbo simples entra em dietas de hipertrofia. Tanto pela questão de energia rápida, quanto pela questão do volume, quanto pela questão de saciedade, enfim, tá? Então é difícil a gente conseguir encaixar carboidrato simples em pós-treino de dietas para emagrecimento, perda de peso mesmo, tá? Pode acontecer que sim, mas é bem difícil, seria mais para esse objetivo de hipertrofia. Cris Cavalcante, manipulados quem prescreve, nutri ou endócrino, os dois. É que algumas prescrições só podem ser feitas por médicos, né? Então, a gente fica limitado em relação a isso. Eu posso prescrever vários compostos, mas eu tenho limitações. Então, por exemplo, o nutricionista não pode fazer prescrição de hormônio, tá? Medicamento controlado, por exemplo, um tarja preta, também não. Mas existem vários outros compostos que a gente pode fazer prescrição sim, então depende, tá? Thaís Anoli, de quanto em quanto tempo trocar o plano alimentar? Olha, se você tem um plano alimentar que você precisa trocar, tem algo errado. Porque, na verdade, o que acontece? Isso comigo, qualquer outro profissional que você faça um acompanhamento, um nutricionista. O que a gente faz é ensinar vocês a comer. O que você come não vai mudar. Então, por exemplo, eu tenho X pacientes lá no meu aplicativo que eu passo a dieta. Todos comem a mesma coisa em quantidades diferentes. Um ou outro come algo diferente, ou tem alguma coisinha que o outro não tem, por alguma estratégia, ou um não consome alguma coisa porque não gosta, tem um trauma de infância, enfim, sei lá. Mas no geral, no grosso, vocês comem a mesma coisa, gente. A comida é de verdade, não tem segredo. Então não tem o que trocar. A gente ajusta a estratégia, muda a estratégia, ajusta a gramagem, quantidade, horário, de acordo com o resultado que o paciente está tendo, com o objetivo, com o metabolismo, com condição financeira também, isso é importante, com a logística do dia a dia, onde ele vai estar, se pode comer, se não pode, se dá pra levar marmita, se não dá. Então a gente ajusta, faz ajustes, depois que isso já se tornou um estilo de vida, né? Que essa dieta já tá sólida ali, já tá seguindo com muita facilidade, vamos dizer assim, pelo menos ele já tem prazer com o que ele come. Então a gente ajusta as estratégias, mas nunca aconteceu e não vai acontecer de um paciente chegar aqui e eu falar assim pra ele, olha, a partir de hoje você não come mais isso e você vai comer isso, tá? Isso não existe. A Paty Lamour mandou assim, sobre refeição livre, fazer desde o início ou só depois de adaptar o corpo? Eu trabalho com a seguinte ideia, né? Com a seguinte linha. A refeição livre, ela envolve várias coisas. Envolve o contexto social, porque tem a questão de sair, de encontrar alguém da família, os amigos, enfim. Então envolve o contexto social, envolve a questão de você se programar para consumir algo que você gosta muito, tipo, eu sei que eu não estou proibida de consumir aquilo, e eu vou ter um dia onde me cabe consumir aquilo, tá? Dentro do contexto, dentro do que eu posso, enfim. E ela também é importante a nível metabólico, pra gente não ter um problema de adaptação total ao metabolismo. Por exemplo, o paciente fica 3 meses, 4 meses em restrição a glúten e a lactose, por livre e espontânea vontade, ótimo, só que quando ele voltar a consumir, ele vai ter problema com isso, porque ele fez uma restrição a longo prazo. Então, quando ele voltar a consumir, não que ele vai desenvolver uma alergia, difícil isso acontecer, mas muito provavelmente ele desenvolve uma intolerância. Então, ele vai sentir algum efeito negativo voltando a consumir isso. Pode ser com doce, pode ser com álcool, enfim. Então, eu acredito que a refeição livre ela tem que existir desde o começo, mesmo se você estiver fazendo só uma reeducação alimentar, porque isso cria uma mentalidade onde você entende que não é que você está proibido de consumir alguma coisa. Você tem um dia onde você pega uma refeição daquele dia que foi pré-programada para você consumir o que você gosta, o que você tem vontade, ou então, sei lá, alguma coisa muito específica num aniversário, num casamento, numa festa, numa viagem, enfim, onde você pode fazer o consumo daquilo sem que você fique com peso na consciência e sem que aquilo atrapalhe o seu resultado estético, tá? Eu acho importante fazer sim. Só tem que tomar cuidado com a volta. Geralmente eu falo muito isso pros meus pacientes. O problema nunca é refeição livre. Nunca é. Mesmo que você coma até passar mal, que não deve acontecer, o problema muito dificilmente vai ser a refeição livre. Porque vai chegar um momento que você já consumiu o seu limite e não tem mais o que comer. O problema é o pós-refeição livre. Geralmente as pessoas abrem uma porta, tipo, abre a porteira, sabe, não consegue fechar. Então tem que tomar cuidado com isso. Fez uma refeição livre no sábado à noite com hambúrguer, beleza, domingo você volta pra dieta. Fez no domingo, segunda volta pra dieta. Fez na sexta-feira, sábado você tem que voltar pra dieta. Por isso que eu sempre indico, não tem nada comprovado, não tem estudo, não tem nada, tá? Isso aqui é uma indicação pessoal minha que eu dou pros meus pacientes. Eu sempre indico que a refeição livre seja feita à noite, eu acho mais fácil. Você fazer à noite, dormir, acordar no dia seguinte e voltar pra dieta. Eu, pelo menos, mesmo como profissional, tenho muita dificuldade de fazer uma refeição livre, por exemplo, um almoço em família no domingo
E na próxima refeição do meio da tarde do domingo, que seria meu lanche da tarde, no conhecimento popular, voltar pra dieta. A gente dá muito mais margem pra errar quando essa refeição livre é feita em um outro horário sem ser o da noite. Porque da noite comeu, acabou, acorda no dia seguinte, vida que segue, tá? Nayara Opo. Sobre o uso de adoçantes. Pode ser qualquer um ou tem algum mais saudável? Tem uns que são mais saudáveis, por exemplo, sucralose vai ser muito mais saudável que o aspartame, xilitol vai ser muito mais saudável que sucralose. Só que se você estiver num período de transição, por exemplo, nossa, Carol, eu consumo um café com muito açúcar. Se cair no chão, vem formiga, até de tanto açúcar que tem. Se você estiver num período de transição, você tem que experimentar todos que você puder, que você tiver acesso, ver qual você se adapta melhor ao seu paladar e fazer essa transição tranquilamente. Já tem de pacientes que, assim, eu não tô dizendo que está certo, até porque não está, mas, por exemplo, saíram do consumo de açúcar branco para colocar lá 30 gotas de sucralose no café. E você fala, caraca, 30 gotas é muita coisa. Sim, só que ele começou com 30. 2, 3 meses depois, ele tava colocando 3. Então é uma transição, você tem que entender, né, tipo, perceber qual você se adapta melhor. Eu particularmente gosto muito do xilitol, mas se eu for pensar num sabor extremamente adocicado, o sucralose na versão líquida passa batidão por um açúcar branco, tá bom? Então você precisa experimentar, na verdade o segredo é experimentar, tá? E não exagerar no consumo, senão ele vai sensibilizar a insulina tanto quanto um açúcar branco. Silva Underline 8879. Fala um pouco sobre dieta para quem tem horário invertido. Dorme de dia e acorda à noite. Não tem alteração alguma aqui, a gente só vai inverter os horários. Então qual que é o horário que você acorda? Sei lá, 7 da noite, por exemplo. Trabalha até 5 da manhã e treina às 7 da manhã. Mas não tem segredo, tá, gente? O ciclo circadiano dessa pessoa é diferente do comum, vamos dizer assim, mas não tem nada diferente para eu passar uma estratégia, um planejamento diferente ou diferenciado para quem trabalha no período da noite, tá? Ó, última de hoje, desse quadro aqui, Underline Blomer. Efeito rebote ocorre só em dieta restritiva ou também ocorre na reeducação alimentar? Galera, efeito rebote vai acontecer com qualquer planejamento que você seguir, que não, talvez não seja um planejamento, né? Que te proporcione, te indique seguir algo que não seja sustentável. Sempre que você for fazer um acompanhamento, seja em relação a treino, a dieta, a suplementação, a manipulados, tem que ser algo sustentável para você seguir em relação ao que você come, ao que você treina, ao que você toma, sustentável de acordo com o seu paladar, com a sua condição financeira, com a sua logística do dia a dia, com o seu objetivo, com o seu histórico metabólico, enfim. Então o rebote ele acontece em qualquer cenário onde você tem uma prescrição insustentável, tá bom? Certo? Essas foram as perguntas de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai gravar com mais frequência esse quadro pra vocês, então sempre que a gente for gravar, eu abro a caixinha de perguntas lá e deixo vocês totalmente à vontade pra perguntarem o que vocês quiserem, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal da Dragon, deixa seu like, por favor. Compartilha com quem você acha que pode somar, pode tirar alguma dúvida, enfim, pode ajudar. E se possível, deixa um comentário positivo aí pra gente, tá bom? Beijo, galera, até a próxima.